Obrigado por existir. Não venha. Foi o que meu pai me mandou por mensagem na véspera de Natal. Eu estava cobrindo tudo. Aluguel, comida e contas enquanto morava com minha irmã. Naquela noite, ela contou a eles que eu só estava invadindo o apartamento. Não falei nada. Mas na manhã seguinte a chave dela não encaixava mais, e 2 pacotes embrulhados aguardavam em silêncio, um deles ainda se mexendo. Obrigado por existir. Não venha. Essa foi a mensagem que recebi do meu pai na véspera de Natal. Sem explicação, sem cumprimento, apenas 6 palavras secas, como um carimbo final de rejeição. Eu estava sentado no chão do meu quarto, pernas cruzadas, encarando a tela como se a mensagem pudesse se transformar em algo mais gentil se eu olhasse tempo suficiente. Não se transformou. Eles estavam todos lá, meus pais e minha irmã, comemorando o feriado como uma família completa e feliz. E eu era o que ficou de fora de novo. Fazia 1 ano e meio que eu vinha bancando tudo. Aluguel, comida, contas. Minha irmã Alina tinha perdido o emprego, ou pelo menos dizia isso, e, enquanto se ajeitava, eu pagava as contas. Todas, sem reclamar, porque é isso que a família faz, certo? Naquela noite, ela não disse muito antes de sair para a ceia de Natal na casa dos nossos pais. Só jogou o casaco sobre o ombro, deu uma ajeitada nos cachos em frente ao espelho, e parou na porta. Ah, caso eles perguntem, eu disse que... Bem, você meio que está só ocupando o lugar, sabe, já que seu nome não está no contrato. Ela não disse isso como uma piada. Disse como um fato. Olhei para cima, ainda lavando a louça. Minhas mãos pararam na água com sabão. Você disse o quê? Ela revirou os olhos. Relaxa, não é nada demais. Só não quero que eles pensem que estou te deixando morar aqui de graça ou coisa assim. É mais fácil desse jeito. Mas quem paga o aluguel sou eu, falei, a voz calma, porém firme. Bom, eles não precisam saber disso. Ela foi embora antes que eu pudesse responder. Não mandei mensagem. Não liguei. Não tentei me justificar. Em vez disso, sentei à mesa da cozinha, olhando as luzinhas baratas que tinha pendurado semanas atrás, pensando em quantos anos mais eu continuaria fazendo isso, em bancar pessoas que já tinham decidido que eu não pertencia à família. Por volta da meia-noite, tomei uma decisão. Levantei, abri o armário do corredor, peguei a caixa de ferramentas e troquei as fechaduras. Sem hesitar. Sem culpa. Quando fui me deitar, o apartamento parecia mais leve, silencioso, seguro. Meu. Talvez pela primeira vez. Na manhã seguinte, por volta das 8h17, ouvi o som de alguém tentando usar a chave na fechadura. Um clique, um palavrão, outro clique. Nada. Depois batidas, depois pancadas, depois silêncio. Não abri a porta. Mas deixei algo para ela em 2 pacotes embrulhados, bem colocados no capacho de entrada. Um de tamanho médio, com um laço perfeito. O outro menor, e ainda se mexendo. Tudo começou de forma suave, em primeiro as compras de supermercado, depois o aluguel. Depois, os empréstimos estudantis que ela jurou que ia pagar de volta em breve. Quando ela foi demitida mais uma vez, eu não fiz perguntas. Só me dispus a ajudar. Peguei turnos extras. Vendi meu laptop antigo. Abandonei viagens, hobbies, até encontros. Eu me convenci de que era temporário, que ajudar minha irmã a se manter era o que um bom irmão faria. Mas o temporário virou rotina, a rotina virou obrigação, e a obrigação se tornou silêncio. Por que o que dizer a alguém que te deixa pagar as contas dela e, ao mesmo tempo, diz aos seus pais que você está invadindo o próprio apartamento? Eu devia ter previsto. A Alina sempre soube como usar as palavras. Sabia manipular o suficiente para se fazer de vítima, enquanto eu virava um incômodo. Quando éramos crianças, ela chorava e saía impune de tudo. Adulta, chorava e entrava na carteira de todo mundo. Inclusive a dos meus pais. Principalmente a deles. Para eles, ela era alma criativa. Um pouco caótica, minha mãe costumava dizer rindo, mas com boas intenções. Enquanto isso, eu era sério demais, controlador demais, frio demais. Mas a frieza vem quando o amor vem cheio de condições. Parei de ir aos jantares de família há meses. Não porque eu não quisesse vê-los, mas porque eu não aguentava mais fingir que cada conversa não acabava virando chantagem financeira. Você é o estável. Sua irmã está passando por dificuldades. Ela é sensível. Por que você complica tanto? A verdade? Eu estava cansado. Cansado de bancar tudo. Cansado de ser o único adulto na sala. Cansado de acordar todo dia em um lugar que eu pago, mas onde me chamam de peso. O momento que quebrou algo dentro de mim veio 3 semanas antes do Natal. Estávamos na sala de estar.
Eu tinha acabado de chegar de um turno de 12 horas e trouxera a comida pronta para nós dois. Coloquei o saco na mesa. A Alina nem tirou os olhos do celular. Você pode me mandar dinheiro no Venmo? Falou, distraída, pela minha parte da comida? Pisquei. Quer dizer, a comida que eu comprei com meu cartão, com meu dinheiro, enquanto você não paga o aluguel há 3 meses. Ela deu de ombros, ainda digitando sem parar. Mas você escolheu fazer isso. Não te obriguei. Você está me pedindo há 1 ano. Ela finalmente olhou para mim. Bom, ninguém te forçou. E foi aí que caiu a ficha. Ela nunca se sentiu culpada. Nem uma vez. Não estava me usando por desespero, mas porque eu deixava. 1 semana depois, vi a fatura de um cartão de crédito. Não o meu, o dela. Ou pelo menos deveria ser. O problema? A conta estava no meu nome. Sentei na beirada da cama, coração disparando, encarando o saldo em 6.438,72 dólares em compras na Sephora, Apple, Zara, um spa, um depósito de tatuagem. Liguei para a empresa. Confirmaram que a conta fora aberta com meu número de seguro social e meu e-mail. Ela tinha roubado minha identidade. Nem a confrontei de imediato. Fiquei calado, observando, tirando prints. Vendo-a desfilar pelo apartamento com botas novas e Apple Watch, rindo no face-time com as amigas, falando do meu irmão idiota como se eu não estivesse a poucos passos. Planejei esperar até o ano novo, talvez fevereiro. Deixar acumular. Deixar doer. Mas aí veio o Natal, e a mensagem do meu pai, obrigado por existir. Não venha. E a Alina, naquela noite, tomando vinho, sorrindo com um ar de deboche. Bom, você não pode esperar que eles te vejam como família se age como inquilino, né? Você não pertence. Então troquei as fechaduras. Deixei para ela os presentes que havia comprado originalmente, porque não sou cruel. E mais um. O segundo pacote tinha uma cópia da fatura do cartão de crédito com o nome dela escrito em vermelho e um pendrive com áudios, gravações que fiz enquanto ela se gabava para as amigas. Em um deles, ela dizia, rindo. Sinceramente, ele merece isso. Ele é tipo um banco sem taxas por excesso de limite. Por que eu não aproveitaria? O pacote tremia levemente por causa do celular que coloquei dentro, no modo vibrar, tocando sem parar por um alarme programado. Queria que ela sentisse o que eu senti o ano inteiro, em confusão, agitação, desamparo. Eu estava na cozinha, esquentando restos de comida, quando as batidas começaram. Não eram batidas educadas, eram socos na porta, como se quisessem arrombá-la. Não me espantei. O que me surpreendeu foi a calma que senti. Abri a porta devagar. Lá estava a Alina, cabelo desgrenhado, maquiagem borrada, raiva estampada no rosto. O que é isso? Ela gritou, segurando a caixa que ainda se mexia, como se fosse uma bomba. Inclinei a cabeça. Um presente de Natal. Ela estava vibrando, claro. Abriu para ver? A boca dela abriu e fechou. Você devia abrir, sugeri, saindo da frente. Entra, já que não tem mais chave. Ela entrou furiosa e largou a caixa na mesinha de centro. O laço estava meio solto. Ela arrancou a tampa e ficou olhando, em silêncio. Lá dentro, arrumados cuidadosamente, estavam impressões de conversas de texto em que ela me chamava de aproveitador e dizia que eu era apenas um salário ambulante. Um pendrive com o rótulo, para o papai, toquem se ainda tiverem coluna vertebral e um post-it dobrado com uma única frase, em seu contrato acabou, emocionalmente de todas as outras formas. Ela me encarou, olhos fervendo. Você não tem coração. Não, respondi. Só cansei. Nesse instante, meu telefone tocou e era meu pai. Atendi no viva voz. Filho, o que está acontecendo? Sua irmã acabou de mostrar o que você deixou para ela. Foi cruel. E a família, como fica? Eu soltei uma risada curta. Quer dizer a família que me disse para não ir ao Natal? Não era sobre você, ele retrucou, irritado. Você anda muito frio. Se isola. Vocês me disseram para não aparecer, cortei. E eu obedeci. Alina arrancou o telefone da minha mão. Pai, ele enlouqueceu. Ele trocou as fechaduras, está me perseguindo, plantou. Ah, por favor, respondi, pegando o celular de volta. Por que não conta a ele o que realmente tem naquela caixa? Houve um silêncio. Pai, continuei, com a voz controlada, você sabe quem usou meu nome para abrir contas de crédito? Sabe quem está com mais de 6 mil dólares em dívidas no meu CPF? Mais silêncio. Mas o melhor, falei, enquanto pegava uma caixinha de som na estante, é isso. Apertei o play. A voz dela ecoou pela sala, cristalina.
Ele é tão fácil de manipular. Ele sempre se sente culpado. Eu poderia pôr fogo no apartamento, e ele ainda pagaria minha conta de celular. O rosto de Alina empalideceu. Fora de contexto. É mesmo? Ergui as sobrancelhas. E qual o contexto de ele merece sofrer? Meu pai permaneceu em silêncio. Ela também. E o mundo. Até surgir uma batida na porta, mas dessa vez suave, inesperada. Abri. Era minha mãe. E atrás dela, o Mike, ex-namorado da Alina. O que você, começou ela. Preciso falar com vocês, Mike disse, a voz tensa de fúria. Acabei de descobrir que alguém está usando o meu nome também. 2 iPhones comprados no mês passado, um hotel reservado no meu nome. Cobranças chegaram hoje. Ele se virou para Alina. Foi você? Ela abriu a boca, fechou, abriu de novo. Por que eu faria isso? Ele olhou para a caixa sobre a mesa, para o pendrive, os prints, a caixinha de som ainda acesa. Acho que você deveria ir embora, disse, entrando. Agora o quê? Ela rebateu. Eu vou ficar aqui. Eu vou ficar aqui, ele respondeu, olhando para mim. Se você me permitir ficar uns dias. Acho que nós dois fomos enganados pela mesma pessoa. Talvez seja a hora de não jogar mais o jogo dela. Alina piscou como se tivesse levado um tapa. Você está do lado dele? Estou cansado de ficar do lado de mentirosos. Ela ficou lá, imóvel, pela primeira vez na vida sem uma resposta pronta, sem lágrimas falsas, sem ninguém para manipular. Só silêncio. Fica tranquila, falei, jogando o casaco dela da cadeira. Suas coisas estão no corredor, ao lado do lixo. Sinta-se à vontade para adivinhar o que é o que. Ela foi embora. Sem ameaças, sem culpa. Só o som dos passos pelo corredor e o barulho do elevador se fechando. Na manhã seguinte, depois que Alina saiu, o silêncio no meu apartamento não era mais vazio. Era conquistado. Fiquei na cozinha, segurando uma caneca de café requentado, observando o vapor se erguer em espirais lentas. Esperei sentir culpa, talvez arrependimento. Mas não senti nada disso. Nada de dor no peito, nem indecisão. Só paz. Mike ainda dormia no sofá, roncando baixinho sob o cobertor que joguei para ele na noite anterior. Não disse muita coisa depois que Alina saiu, só murmurou até que enfim e desabou. Quando acordou, viu o notebook aberto na mesa e ergueu a sobrancelha. Você já está no trabalho? Estou recuperando meu dinheiro, respondi. Ele se ajeitou, esfregando o rosto. Quer dizer, ao processando? Mais que isso. Virei a tela para ele. Isso vai ser oficial. Comecei a reunir provas na noite em que Alina foi embora. Criei pastas e mais pastas de documentação em faturas de cartão de crédito, registros de login de IP, extratos bancários e até comprovantes de compra. Abri oficialmente um caso de roubo de identidade na polícia e nos bancos envolvidos. A Capital One respondeu primeiro. Eles bloquearam a conta e iniciaram uma investigação completa. Na sexta-feira, recebi um e-mail de confirmação e você foi aprovado para reembolso total. 6.438,72 dólares de volta à minha conta. Recostei na cadeira, soltando o ar pela primeira vez em dias. Mas ainda não tinha acabado. Abri uma planilha e comecei a somar. 18 meses pagando para 2 pessoas. Aluguel, 950 dólares por mês. Contas de luz, água, gás, em 180, em média. Compras de supermercado, em 400. Emergências ocasionais, em 100 a 500, às vezes mais. Fui rolando e rolando. Cheguei ao final e senti um nó no estômago em 17.892 dólares. Sem contar o desgaste emocional, sem contar as semanas em que deixei de comer ou fiz turnos duplos para dar conta. Prints screens, salvos num pendrive. Liguei para um advogado. Não é só pelo uso do meu crédito, expliquei. Quero ressarcimento. Ela viveu às minhas custas por mais de um ano, e meus pais incentivaram isso. Ele era afiado, sapatos caros, um sorriso de quem já ganhou a briga antes de começar. Você tem provas? Perguntou. Deslizei o pendrive pela mesa. Ele conectou, clicou, olhou. Seus olhos se arregalaram. Você documentou tudo? Cada centavo. E seus pais também? Eles colocaram meu nome em contas de serviços públicos sem eu saber. Encontrei os contratos. Ele soltou um assobio baixo. Isso não é só roubo de identidade. É exploração financeira de longo prazo. Então temos um caso? Ele se inclinou para trás. Temos um caso bem público. Passo 4, e na explosão.
3 semanas depois, numa quarta-feira chuvosa, 3 notificações registradas chegaram à casa dos meus pais. Uma para Alina, outra para minha mãe, outra para meu pai. Todas do escritório de advocacia Keller Moore. Em menos de 20 minutos, meu celular tocou. Número reconhecido. Atendi. O que você está fazendo? Ela disparou. Bom dia para você também. Você vai nos processar depois de tudo que fizemos por você? Fizeram contra mim, corrigi. Sem distorções. Nós somos sua família. Vocês também foram consignatários de 2 contas de serviços e me adicionaram em uma terceira sem consentimento. Isso se chama fraude. Era só papelada. Era roubo. Você está exagerando. Vocês me disseram para não ir ao Natal. A linha ficou muda. Então a voz dela baixou uma oitava. Nós te criamos. Deixamos você ficar aqui quando precisou. Eu pagava por tudo. Eu nunca fiquei. Eu bancava. Faz diferença. Passo 5, o aliado. 3 dias depois, recebi uma ligação da minha avó. Eu não falava com ela havia meses, desde que a Lina me dissera, a vovó está cansada do seu drama. Não ligue mais para ela. Mas a voz dela, agora, estava firme. Vi o processo, disse, e vi o extrato bancário. Meu coração deu um salto. Você viu o título público? Ela suspirou. Seu pai sacou mais de $9.000 de um título de poupança que estava em seu nome. Usou para pagar o carro velho da Alina. Sentei, sem acreditar. Você não sabia? Nem sabia da existência desse título. Pois é, e ela disse. Agora não tem mais. Congelei o que sobrou e transferi a conta. É sua de novo, onde deveria ter ficado. Fiquei sem palavras. Então ela acrescentou. Também reescrevi meu testamento. Você vai herdar minha casa quando chegar a hora. Sei que vai fazer o certo. Vovó, é mais por quê? Porque, respondeu ela, você foi o único que nunca pediu nada. E foi o único que guardou recibos. No tribunal. Alina apareceu de bege, como se quisesse parecer inocente. Minha mãe de preto, meu pai sem sequer me encarar. Meu advogado expôs tudo, em página após página de extratos, gravações de áudio, mensagens de texto, fraude bancária, uso indevido de procurações, contas falsas, até irregularidades no título de poupança. Alina tentou chorar. Minha mãe alegou confusão precoce. Meu pai só parecia exausto. Mas a juíza não parecia nada cansada. É verdade que você incluiu o nome do seu filho em documentos financeiros sem consentimento? Ela perguntou à minha mãe. É que era família, meritíssima. Sim ou não? Silêncio. Sim, ela sussurrou, por fim. A sentença saiu rápido, em $13.000 de indenização, quitação de todas as dívidas fraudulentas, custas judiciais pagas por eles e uma advertência formal em seus registros. Cenas pós-crédito. 2 semanas depois recebi uma carta, escrita à mão, sem remetente. Reconheci de cara a letra da Alina. Feliz agora? Você fez seu ponto. Lá dentro, dobrada, uma foto nossa de quando éramos crianças, embaixo de uma árvore de Natal. Ela me abraçava, como se eu fosse a única coisa a mantendo em pé. Peguei uma caneta e escrevi no verso, foi você quem me soltou primeiro. Então queimei a foto. É engraçado como o silêncio soa quando você o conquista. 3 meses depois da sentença, eu ainda não tinha recebido nenhuma palavra dos meus pais. Sem mensagens, sem ligações, nem cartão de aniversário. E quer saber? Ótimo. Não preciso mais me explicar. Não preciso provar que não sou um fracasso. Não preciso ouvir que deveria entender as dificuldades da sua irmã ou você é o estável, nós precisamos de você. Minha vida finalmente era minha. Continuei no mesmo apartamento, mas, pela primeira vez, ele parecia realmente meu. Aquele tipo de lugar onde você abre a geladeira e tudo lá dentro te pertence, e ninguém te chama de penetra pelas costas. Onde o ar é imóvel, não pesado de tensão. Onde ninguém rouba seu Wi-Fi, entope a pia ou deixa bilhetes passivo-agressivos sobre compras que não pagou. As mesmas paredes, o mesmo sofá, a mesma vista da janela. Mas o silêncio era novo. A paz. E estranha. Quieta. Poderosa. O custo. Às vezes me perguntam, e não foi difícil? Não foi cruel cortar laços com toda a família? E eu sempre respondo a mesma coisa, foi necessário. Passei anos me encolhendo para caber no conforto deles, sorrindo apesar das ofensas, assinando cheques em vez de impor limites, deixando que me chamassem de egoísta por não lhes dar tudo enquanto eu não recebia nada além de culpa. A verdadeira crueldade foi ter permitido isso por tanto tempo.
Quando finalmente parei de fazer o papel de filho obediente e irmão generoso, vi a verdade. Eles não sentiam minha falta. Sentiam falta do que eu fornecia. A mensagem. Uma tarde de maio, abri meu e-mail e vi uma mensagem de um nome desconhecido. Assunto: sua irmã não está bem. Era de uma tal Tessa, antiga amiga de Alina. O texto era curto e frio, ela está pulando de sofá em sofá, perdeu o emprego de novo. Diz que você arruinou a vida dela. Achei que fosse querer saber. Fiquei olhando para a tela por um longo tempo. Então apertei excluir. Não porque eu não me importasse, mas porque se importar não é o mesmo que voltar atrás. O último encontro. Certo dia, encontrei meu pai num posto de gasolina. Trocamos olhares de longe, cada um ao lado de uma bomba de combustível. Ele parecia mais velho, menor, como alguém sem mais desculpas. Aproximou-se devagar, não com raiva, mas com vergonha. Você está bem? Ele disse. Ah, senti. Ele olhou para o chão. Sabe, sua mãe ainda está brava. Fiquei calado. Ela diz que você arruinou o Natal. Arqueei a sobrancelha. Engraçado. Ela começou com não venha. Eu só obedeci. Ele suspirou. Famílias brigam, filho. Não, rebati. Famílias lutam um pelo outro. Vocês lutaram pela Alina. Nunca lutaram por mim. Ele não respondeu. Só ficou parado, esperando que eu lhe desse um caminho de volta. Não dei. Entrei no carro, fui embora e senti paz. Isso não foi vingança. Foi liberdade. Clarificando. Não era sobre vingança ou punição. Nem para provar que eu estava certo, embora estivesse. Era sobre deixar pra lá. Deixar pra lá um sistema em que amor significava transações. Deixar pra lá a culpa que não era minha. Deixar pra lá a versão de mim que implorava para ser visto, ouvido, valorizado. Não destruí minha família. Só parei de me destruir para protegê-los. Pessoas como a Alina, que tiram vantagem, culpam e distorcem, sobrevivem porque outros continuam absorvendo o impacto. Eu parei de absorver, e tudo ruiu. Não porque eu quebrei, mas porque saí de cena. E, pela primeira vez, profundamente, me senti vivo. O fechamento inesperado. Há 2 semanas, recebi um pacote sem remetente. Dentro, um envelope simples, e dentro do envelope, uma única foto. Era eu e Eli, filha da Alina, muitos anos atrás. Ela devia ter 4 anos, estava no meu ombro, rindo, segurando meu rosto com as mãozinhas. No verso da foto, em uma caligrafia trêmula, desconhecida, em desculpa pelo jeito que minha mãe te tratou. Obrigada por tudo. Eli. Encarei as palavras até elas ficarem borradas. Não sei como ela descobriu meu endereço, talvez pela minha avó, talvez pelo destino. Mas aquele bilhete fez tudo valer a pena. Guardo a foto agora na gaveta da minha escrivaninha, não porque ela me prenda ao passado, mas porque me lembra que ir embora não significa parar de amar. Significa começar a amar a si mesmo mais. E isso não é vingança. É liberdade.